Olá, meu nome é Caleb Chaves Freire e eu estou finalizando o terceiro ano do curso técnico de edificações integrado ao ensino médio. Olá, eu sou o Yuri. Olá, sou o Matheus Marra e irei apresentar a proposta de projeto de acessibilidade que desenvolvi junto com o meu grupo para que se possibilitasse uma maior inclusão social com os alunos do ETEVAV, além de inúmeras outras escolas e ambientes públicos que possam se basear em nossas pesquisas. A inclusão social é algo extremamente importante, principalmente no ambiente escolar. Analisando todo o espaço da escola, nota-se que há algumas irregularidades para o acesso de deficientes físicos em uma escola que hoje comporta aproximadamente 1.562 alunos, mas já chegou a abrigar 1.700 alunos, sem contar os funcionários e possíveis visitantes. Para tentar solucionar esse problema, foi desenvolvido um projeto de acessibilidade física, junto com uma adequação para uma acessibilidade universal. Por conta da dificuldade de acesso a cadeirantes e deficientes físicos em certos espaços das dependências da escola, uma rampa de acesso foi uma ótima proposta, para que haja acesso a todos os tipos de pessoas, independentemente de suas condições físicas, adquirindo uma acessibilidade universal, em que a unidade escolar abrangerá mais conhecimento sobre a variedade de rotinas vivenciadas por outros tipos de alunos, com deficiências auditivas e visuais, estabelecendo a inclusão social entre os alunos deficientes e não deficientes, visto que o projeto uniria os conhecimentos técnicos adquiridos no decorrer do curso, com uma necessidade visível de melhorias ao ambiente escolar. A rampa a ser projetada terá como local a quadra da escola, um local muito acessado pela maioria dos alunos da instituição, o que implica ainda mais na responsabilidade da inclusão social. Possui irregularidades em relação aos seus níveis. Da escola até a quadra havia uma grande diferença de altura, e não possuía nenhuma forma de acesso para deficientes físicos, apenas um terreno irregular. Dessa forma, precisaríamos projetar uma rampa que seguisse as inclinações máximas previstas na NBR 950, com até 8,33% da inclinação. Mas para reformas, quando não há planejamento prévio para se adicionar uma rampa, pode-se ter até uma inclinação de 10%. Porém, também foi utilizadas as instruções técnicas de número 12 do Corpo de Bombeiros, que só permitia uma inclinação máxima de 8,33%. Então, depois do estudo dos desníveis existentes, escolhendo como parâmetro os níveis 784,61 e 787,87, foi estimado um desnível de aproximadamente 3,26 metros do início da rampa até o local escolhido para o posicionamento do término da rampa. Observou-se também os limites de espaço a serem utilizados para a construção, sendo preciso posicioná-la de modo a não alcançar a rua, que possui uma variação em sua largura de 7,7 a 3,9 metros, e restando então apenas um pequeno espaço entre as árvores que não podiam ser retiradas para projetar a rampa da melhor forma possível. Foram feitos diversos projetos que não foram escolhidos, porque não atingiam os níveis necessários sem que invadisse a rua ou as árvores. No primeiro modelo, não foi aproveitado o comprimento necessário para atingir os níveis, pois só foi utilizado uma curva que possibilitava continuar com a inclinação. Já no segundo trecho da rampa, foi utilizado um patamar, sem inclinação, ocupando o espaço necessário para se fazer a inclinação. Já na segunda opção, teve a tentativa de projetar a rampa na diagonal, a partir de seu meio, para que se aproveitasse o pouco espaço que havia disponível entre a rua e as árvores. Foi utilizado curvas nas duas extremidades, como na imagem. No último trecho foi preciso invadir a área da quadra, mas ainda não foi possível alcançar a altura necessária. E por fim, a terceira opção, que serviu de base para o desenvolvimento do projeto final, onde foi utilizada a inclinação em todos os trechos possíveis, respeitando os patamares necessários. Para alcançar o melhor comprimento possível, toda a rampa foi feita na diagonal, em relação à escola e à quadra, e ainda assim foi utilizado curvas nas duas extremidades. Porém, ainda faltavam apenas alguns centímetros para alcançar a altura esperada, que foi solucionada no projeto oficial. Para alcançar a altura desejada, foi necessário um estudo das medidas e detalhes previstos em norma, e é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. A escolha desses detalhes e medidas poderá ser vista com mais clareza na maquete eletrônica da rampa. O primeiro ponto de decisão mais importante foi as curvas. As curvas 1 e 2 da rampa, ambas possuem ângulo interno de 80 graus, sendo que a primeira tem um raio interno de 3 metros, seguindo o mínimo exigido pela norma NBR 9050 de 2015. Já a segunda curva tem um raio interno de 3,6 metros, que é um pouco maior. Um outro fator importante foram os patamares. Esse ponto de decisão, seguindo ainda na NBR 9050, diz que o máximo de desnível entre um patamar e outro deve ser de 80 centímetros, o que possibilita um comprimento contínuo inclinado de 9,63 metros de comprimento.
Então a cada 9,6 metros, 63 metros de comprimento, a gente colocava um patamar, sendo que o patamar tem 1,2 metros de comprimento. Outras medidas importantes e menores a serem consideradas foram então a largura da rampa, a medida das guias, corrimão e guarda-corpo. A largura mínima da rampa varia de acordo com cada norma. Na NBR 9077, sobre saídas de emergência, a largura mínima da rampa é de 1,1 metros. Já na IT número 12 do Corpo de Bombeiros e na NBR 9050, essa medida mínima sobe para 1,2 metros. Nós então adotamos uma largura de 1,6 metros, descontando 10 centímetros de cada lado para as guias. Então temos uma medida de 1,4 metros, que, segundo os padrões ergonômicos, seria suficiente para um cadeirante e uma pessoa com condições físicas normais passarem lado a lado. Pois a condição física, um cadeirante ocupa um espaço de 80 centímetros, enquanto uma pessoa com condições físicas normais ocupa um espaço de 60 centímetros. As medidas de corrimão seguiram aquelas instruídas na NBR 9050, onde existem 2 corrimãos de cada lado da rampa, respectivamente com 70 e 92 centímetros de altura. Sobre o guarda-corpo, é importante ressaltar que ele não será necessário na nossa rampa, porque segundo a NBR 14718, o guarda-corpo é necessário quando há um desnível entre o patamar que você está e o patamar do nível inferior de 1 metro ou mais. No nosso caso, até chega a ser 1 metro, mas a inclinação ela é muito pouca para ser considerada. E o terreno todo é irregular, então não colocaremos um guarda-corpo que seria de 1 metro e 10 centímetros de altura. Outro fator importantíssimo, no nosso caso, é com a questão de desníveis. Poderemos aceitar um desnível no início e no final da rampa, no processo construtivo, pois no item 6.3.4 da NBR 9050, vemos que, conforme a imagem, figura 68, podemos ver que é admitido quando há esse desnível, quando ele é de até 20 milímetros e tem uma inclinação de 50%. Para ter uma noção, essa inclinação de 50% seria por volta dos 27 graus, por aí. Em norma, e que ajudam a universalização do acesso, principalmente para deficientes visuais, é sobre as medidas do piso tátil, que conforme a imagem que podemos ver, elas podem guiar os deficientes visuais tanto no seu trajeto, quanto para indicar patamares e para indicar descansos ou mudanças de sentido, de direção. Também é especificado na norma NBR 9077 o diâmetro dos corrimãos e avisos em braille sobre início e término da rampa, na NBR 9050. Com o formato e desenho da rampa bem definidos, nós pensamos em outras 3 etapas importantes para uma completude do projeto. A primeira etapa era a realização de uma infraestrutura básica, e como não existem cargas muito grandes a serem exercidas sobre o solo naquele local, uma sapata corrida foi adotada. Já na segunda etapa do projeto, surgiu de uma situação hipotética de chuva intensa no local da rampa, onde dificultaria o movimento e deslocamento de cadeirantes, por exemplo. Um projeto de rede coletora de águas pluviais facilitaria todo esse trajeto, além de também possibilitar o reuso dessas águas. E a terceira e última etapa que nós pensamos foi a etapa de planejamento, que será mais detalhada a seguir, tratando-se de memorial descritivo e orçamento. A partir das medidas exatas obtidas pelos cálculos de desnível e inclinação, nós conseguimos ter uma visão geral de como a rampa finalizada ficaria. A partir disso, direcionamos nosso trabalho para o planejamento prático da obra. Foi desenvolvido por nós um memorial descritivo, onde estão listados de forma clara e objetiva todos os componentes finais da rampa.
como, por exemplo, uma descrição da locação da obra, de seus processos e resultados esperados em sua confecção. Seria realizada uma limpeza do terreno para retirar matéria vegetal da superfície, como, por exemplo, as vegetações rasteiras pré-existentes, e a partir daí poderíamos realizar as escavações. Essas escavações seriam feitas manualmente, por ter uma profundidade rasa de 40 centímetros, o que, apesar de pequena, já seria o suficiente para a fundação e alvenaria de embasamento. Pela simplicidade do projeto, foi escolhida a sapata corrida como tipo de fundação, onde seriam colocadas 2 sapatas paralelas nas laterais da rampa, e seguiriam por toda a sua extensão. Para o seu projeto foram consultadas as normas NBR 6118 e NBR 6120. Uma pequena laje de concreto armado seria posicionada sobre a fundação, e esse seria o seu piso. Seriam colocados também corrimãos em metal nas 2 laterais, para ajudar as pessoas com dificuldade de locomoção. E ainda seriam colocados adesivos emborrachados com o piso tátil em toda a sua extensão, para auxílio dos deficientes visuais. No projeto estão posicionadas grelhas para o escoamento da água da chuva, e por isso foi necessário pensar também no encanamento que passaria por baixo da laje. Esse encanamento faria ligação da rampa com o esgoto da própria escola. Após o detalhamento de todos os processos necessários, os resultados inspirados no memorial descritivo, foi feito pelo grupo um orçamento com o intuito de prever quanto ficaria o custo total. E todo o material necessário para os mais de 40 metros de rampa, contando todo o equipamento de sinalização colocado, chegou num custo final de aproximadamente R$ 10.300. Desse total investido, 16% foram para os componentes de sinalização e apoio a deficientes. Iriam também 6% destinado ao encanamento e às grelhas para a coleta de água da chuva, e outros 73% para a compra de materiais de construção em si. Lembrando que todos os custos adotados foram obtidos em consultas online no decorrer do mês de outubro de 2020. Após o estudo dos dados coletados, podemos ver que é possível sim intervir nas irregularidades de acesso da escola, e concluímos que é realmente importante incentivar e sempre apoiar todo e qualquer tipo de iniciativa que promova uma maior interação de convívio a todos. Por isso, um projeto como esse, seguindo todas as medidas de segurança e conforto das normas, é tão importante. Ele iria prever não só um melhor convívio social, mas também o melhor acesso à formação profissional da região.